Me diz aí, o presidente da República pode se arrepender do veto? E qual é a diferença entre poder legislativo para poder normativo? Essas e outras questões a gente vai aprender hoje lendo a partir do artigo 66 da Constituição Federal. Vamos lá? E o artigo 66 diz o seguinte: a Casa, na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então a regra é que a Casa Revisora, a casa em que foi concluída a votação, ou, se houver emenda, a Casa Iniciadora, atuando como Casa Revisora da emenda ao projeto de lei, envia para o presidente da República para sanção ou veto. E, se ele tiver de acordo, aquiescendo, ele sanciona aquele projeto de lei, certo? Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então esse parágrafo 1º é um dos parágrafos mais importantes da Constituição Federal e mais cobrados da Constituição inteira, porque ele fala do veto do presidente da República aos projetos de lei. Se o presidente da República quiser vetar um projeto, ele tem que encaixar em duas possibilidades: ou dizendo que o projeto é inconstitucional, ou dizendo que ele é contrário ao interesse público. Aqui a gente tem dois vetos, o veto jurídico e o veto político. O veto jurídico diz que o projeto de lei é inconstitucional. Desse veto, cabe controle do Poder Judiciário. Por quê? Porque o presidente da República está dizendo que o projeto é inconstitucional. E quem é o intérprete máximo da Constituição Federal é o STF. Então o STF vai poder analisar se esse projeto é realmente inconstitucional ou não. Aí ele vai analisar esse veto jurídico do presidente da República. O outro veto, o veto político, diz que o projeto de lei é contrário ao interesse público. Desse veto não cabe controle de constitucionalidade pelo STF, que é um veto político. O presidente da República está dizendo que é contrário ao interesse público. E aí o STF não tem essa competência para analisar essa compatibilidade ou não com o interesse público. É um veto político. Então aqui o presidente da República vetou, certo? Então ele tem o prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do projeto. E, vetando, ele comunica em 48 horas ao presidente do Senado Federal. Senado Federal. Então ele envia lá para o presidente do Senado: ó, presidente do Senado, estou vetando esse projeto de lei, os motivos são esses, esses e esses. Ponto. A partir daí, o presidente do Senado vai dar início ao processo, ao procedimento de análise desse veto. Mas antes, vamos responder uma pergunta que o STF foi instado a se manifestar. Se o presidente da República, dentro desse prazo de 15 dias, vamos dizer lá no quinto dia, ele vetou algumas partes do projeto de lei, ele sancionou outras partes do projeto de lei. Certo? Certo. Mas ainda dentro dos 15 dias, lá no dia 10, o 10º dia, o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele notou que existiam outras partes, outras hipóteses e outros artigos, incisos, alíneas daquele projeto de lei que também eram inconstitucionais ou contrários ao interesse público. E ele disse: ó, essas partes aqui também estou vetando. Então, dentro dos 15 dias, ele vetou lá no quinto dia uma parte e vetou lá no 10º dia outra parte. Isso é possível? E o STF foi instado a se manifestar. O caso foi esse aqui, ó. A DPF 714, 715, 716. Ele disse: veto presidencial em projeto de lei que determinava a utilização de máscaras em locais fechados. Foi lá no contexto da pandemia, né? E ele disse: novo veto, após sanção parcial, contra dispositivo anteriormente sancionado que determinava a utilização de máscaras em presídios. Admissibilidade de ADPF contra veto por inconstitucionalidade. Impossibilidade de arrependimento ao veto. Então o STF julgou que não pode, o presidente não pode fazer isso. Por quê? Quando ele sanciona ou veta dentro desses 15 dias, lá no quinto dia, como eu dei no meu exemplo, ocorreu uma preclusão, a preclusão consumativa, preclusão lógica. Se o presidente já analisou o projeto de lei, acabou, a função dele acabou ali. Ele já comunica ao presidente do Senado Federal e, a partir daí, não é mais com ele. Ele não pode, mesmo dentro dos 15 dias, dentro desses 15 dias úteis do prazo dele, ele não pode vetar novos artigos, vetar novas partes daquela lei ou sancionar partes que ele tinha vetado. Ele não pode modificar,
o ato dele é único, é um ato só, de veto ou sanção. Então, mesmo dentro desses 15 dias, ele não pode mais se manifestar sobre aquele projeto de lei, certo? Então foi isso que o STF julgou. E o parágrafo 2º do artigo 66 diz: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque é diferente da declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Quando o STF declara uma norma inconstitucional, ele pode declarar uma palavra só inconstitucional de uma norma, de uma lei, de um artigo. Pode. O presidente da República não. Ele tem que vetar o artigo inteiro, o parágrafo inteiro, o inciso inteiro ou a linha inteira. Não pode vetar uma partezinha do artigo, não pode vetar uma palavra, não pode. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Então, se ele não disser nada, está sancionado. Aqui vale aquela máxima do quem cala consente, certo? Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, aqui começou o processo de análise do veto, certo? Então, ele vai ser analisado em sessão conjunta, deputados e senadores juntos, dentro de 30 dias. Eles têm 30 dias do recebimento para analisar esse veto. E o veto pode ser rejeitado, ou seja, pode ser derrubado. O veto derrubado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, ou seja, o veto foi derrubado, eles estão dizendo que aquela norma tem que ser editada e tem que ser publicada sim, ela vai valer. Será o projeto enviado para promulgação do presidente da República. Então, eles derrubaram o veto, reenvia aquela parte da norma, reenvia a norma que foi vetada lá para o presidente da República sancionar. Presidente da República, não concordamos com o seu veto, você tem que sancionar sim. Aí ele é obrigado. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Então aqui, se o veto não foi incluído na pauta, dentro desses 30 dias do prazo, ele é incluído automaticamente na ordem do dia da sessão imediata. Acabaram os 30 dias, ele é incluído imediatamente na próxima sessão. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então aqui a gente teve derrubada do veto, enviaram a norma para o presidente da República, certo? Ele tem que sancionar. E se ele não sancionar, o que acontece? Ele tem que sancionar, tem que promulgar aquela norma em 48 horas. Se ele não promulgar, o presidente do Senado vai promulgar. E se o presidente do Senado não promulgar, o vice-presidente do Senado tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso. Artigo 67. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, aqui a gente teve um projeto de lei rejeitado, certo? Só pode ter um novo projeto sobre aquela matéria, igualzinho àquele projeto de lei que foi rejeitado, na mesma sessão legislativa, se houver a proposta de maioria absoluta. É diferente da medida provisória. Lembra que a medida provisória não pode ser, se ela foi rejeitada ou perdeu o prazo, ela não pode ser de maneira nenhuma incluída na mesma sessão legislativa. Aqui no projeto de lei comum, pode sim, só se tiver a proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas, ou maioria absoluta do Senado, ou maioria absoluta da Câmara, pode incluir aquele projeto de lei novamente na mesma sessão legislativa. É diferente da medida provisória. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Então, é possível que o Congresso Nacional deixe o Presidente da República legislar, ou seja, emitir uma lei delegada de competência do Congresso Nacional. Ele pede autorização ao Congresso. Congresso, preciso emitir uma lei delegada sobre esse assunto aqui. Você me permite? Aí o Congresso Nacional vai dizer. Parágrafo 1º. Não sendo objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Então aqui o parágrafo 1º está dizendo o que não pode ser delegado para o presidente da República, certo?
não pode ser delegado. Competência exclusiva do Congresso, privativa da Câmara ou do Senado, matéria que for de lei complementar não pode delegar, e a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, nacionalidade e cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Essas vedações aqui parecem muito umas vedações que a gente já viu, né? Quais são as vedações? As vedações de medida provisória. Então parece bastante. É legal você pegar aqui o 68, parágrafo 1º, as vedações para a lei delegada, e pega lá no 62 as vedações para a medida provisória, e compara uma com a outra, você vai ver que são bem parecidas. É bem interessante a gente perceber. Uma coisa interessante também é que o STF foi chamado para se manifestar sobre um caso exclusivo, um caso específico aqui. E ele disse o seguinte, foi o HC 85060. Ele diz: quando o Executivo e Judiciário expedem atos normativos de caráter não legislativo, regulamentos, regimentos, respectivamente, não o fazem no exercício da função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorre de delegação da função legislativa. Não envolve, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes. Então, o STF aqui diferenciou função legislativa de função normativa. Função legislativa é uma coisa, é a emissão de leis, é do Poder Legislativo. Competência privativa do Poder Legislativo é a função típica do Poder Legislativo, certo? Já a função normativa não. O STF disse que função normativa é a função que tem o Poder Executivo e o Poder Judiciário para expedir atos normativos de caráter não legislativo, ou seja, os regulamentos e os regimentos internos. Então, quando o Tribunal de Justiça faz o seu regimento interno, ele não está legislando, ele está criando uma norma, mas não está legislando. Então, aqui é função normativa, segundo o STF, não é função legislativa, não, tá? Interessante, se uma prova cobrar isso aqui, é importante a gente saber dessa distinção feita pelo ministro Eros Grau, lá no STF. Bastante interessante, né? E o parágrafo 2º diz: a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Esse parágrafo 2º é muito importante por quê? Porque a gente já viu que, em regra, quando a gente está falando de competência do Congresso, a gente fala de decreto legislativo. Quando a gente está falando de competência da Câmara e do Senado, a gente fala de resolução. Aqui é uma exceção. Aqui a gente tem uma resolução do Congresso Nacional. Em regra, isso seria decreto legislativo, certo? Só que aqui não, aqui é resolução. É a resolução para delegação ao presidente da República, da lei delegada. Ele pediu a lei delegada, o Congresso Nacional autorizou, essa autorização vai ter a forma de resolução, não vai ser decreto legislativo, não. Isso aqui é muito importante, a gente tem que memorizar, escreve na testa, para toda vez que você se olhar no espelho, você lembrar disso. Delegação ao presidente da República é por resolução, não é por decreto legislativo. Isso é muito importante, porque é uma exceção, e as bancas de concurso adoram exceções, né? Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este o fará por votação única, vedada qualquer emenda. Então aqui a gente tem a delegação condicionada. Delegação condicionada significa que o Congresso Nacional vai autorizar o presidente da República a legislar, a emitir a tal da lei delegada que ele quer, certo? Certo. Só que o Congresso Nacional resolveu condicionar essa delegação à apreciação do Congresso. Você vai emitir a lei delegada, mas envia para a gente analisar essa lei. E aí, se ele fizer isso, ele pode fazer ou não, mas se ele fizer, essa votação, essa análise, será por votação única. E ele não pode emendar nada, é vedada a emenda. Ele só vai analisar e vai votar. Uma vez só, o Congresso Nacional, junto, Câmara dos Deputados e Senado Federal juntos, vai analisar aquele projeto de lei delegada, aquela lei delegada que eles autorizaram, né? E por votação única. Isso é bastante importante. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, de lei complementar, a Constituição só fala isso, que tem que ser aprovada por maioria absoluta. Essa é a diferença da lei complementar para a lei ordinária. Lei ordinária é aprovada por maioria simples, pode até ser aprovada lá nas comissões, não precisa nem o plenário analisar a lei ordinária. Já a lei complementar, não.
a lei complementar serão aprovadas por maioria absoluta, Então, mais da metade dos membros da casa. Isso é maioria absoluta. E essa é a diferença da lei complementar para as leis ordinárias. Pessoal, aproveitando essa oportunidade que a gente está estudando lei seca aqui, vou apresentar para vocês um curso de um amigo meu bastante interessante que eu estudei, eu fiz e eu atesto que é muito bom mesmo. É o sistema de memorização Bruno Campos. Como funciona? Ele utiliza aquele método do Kumon, de autodidatismo, de leitura da lei, depois exercícios, dos exercícios mais simples, mais básicos, aos mais difíceis, de memorização da lei seca. Depois que a gente estuda a letra da lei e memoriza a letra da lei, ele também insere doutrina e jurisprudência nesses materiais. Foi uma das formas que eu mais gostei de estudar e eu sempre falo com ele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado os detalhes do curso dele. Deixo aqui para vocês o site deles, que é o Sistema de Memorização BC, Bruno Campos. E então, a gente continua no próximo vídeo, a partir do artigo 70, lendo a nossa Constituição Federal. Eu deixo esse vídeo com você aqui do lado, hein? Te vejo lá!